Olá, tudo bem, gente? Obrigado aí ao pessoal do Mindsec por me dar mais essa oportunidade de palestrar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz a respeito de aplicações serverless em ambientes AWS, técnicas novas de ataque e alguns problemas que a gente encontrou e resolveu junto com a AWS, né? Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Cieira, cofundador da TNT Security, uma empresa especializada em segurança de nuvem. Estou aqui baseado em São Paulo, apesar de que o meu sotaque já entrega que eu sou carioca. Fez comigo a pesquisa o Leonardo Viveiros, que é um especialista em DevSecOps aqui no time da TNT, que está lá em Limeira. E vamos começar direto, porque temos pouco tempo, e falar sobre a motivação e o objetivo da pesquisa, né? A gente vê uma tendência de mercado muito forte para usar aplicações serverless. E a lógica de negócio por trás disso é muito óbvia, né? Hoje, um dos maiores gargalos de uma empresa que desenvolve produtos, por exemplo, tem times de desenvolvimento como uma parte importante da entrega de valor para o negócio, é você conseguir otimizar ao máximo a produtividade dos seus desenvolvedores. E aí o objetivo do ambiente serverless é justamente essa meta utópica aí que o Werner Vogels colocou no palco da reInvent, que é todo código vai ser focado em lógica de negócio. Você quer abstrair o máximo possível as preocupações que os desenvolvedores têm hoje, de qual é o serviço que vai estar rodando, em que sistema operacional, qual pacote do sistema operacional, etc. Eliminar tudo isso e abstrair o máximo possível. Isso é bom, isso é uma boa coisa, é uma boa ideia. Criar camadas de abstração é como engenharia de software evoluiu, né? Senão a gente estaria escrevendo até hoje sistemas distribuídos em Assembly 8086, né? Não ia ser uma boa ideia. Mas, na verdade, o que isso quer dizer é que você está abstraindo muita coisa, você consegue abstrair vários aspectos da sua arquitetura de aplicação, mas você agora está usando pecinhas de Lego diferentes, que vão ser os serviços serverless que estão por debaixo da sua aplicação, e você continua tendo que se preocupar com escalabilidade, com disponibilidade e com segurança dessas pecinhas de Lego. E é aí que entra a nossa pesquisa. Nossa pesquisa está focada em um serviço da AWS chamado Amazon API Gateway, tá? Que é um serviço que 10 em cada 10 aplicações serverless provavelmente vão usar. A maneira como ele funciona, ele é um proxy reverso serverless, na prática, se você for pensar em termos tradicionais de topologia de rede, de arquitetura. Ele é um intermediário que te permite escrever APIs, e ele é um ponto de integração para as requisições que estão chegando dos clientes HTTP. Ele faz o roteamento dessas requisições para back-ends que implementam as operações da sua API. Se você estiver falando de uma API realmente serverless, o back-end vai ser usando lambdas da AWS, né, que é a oferta de Function as a Service da AWS. E dentro da API Gateway você consegue fazer integração com uma série de outras funcionalidades sem precisar escrever código extra, só configuração da infra, né? Por exemplo, para geração de logs, para monitoramento e observabilidade usando o X-Ray, você consegue fazer monitoramento de performance usando o CloudWatch, e assim por diante, tá? Uma das funcionalidades de segurança que o API Gateway te oferece também são interessantes. Então, por exemplo, você consegue fazer autenticação de uma série de maneiras, né? Alguns conceitos básicos do API Gateway, né? Então você tem IDs para cada API, que parece com um ID de conta da AWS, mas em vez de ser só números, são números e letras. Você consegue criar o que ele chama de stages, tipicamente são usados para fazer um life cycle da API, então você pode criar versionamento, né? V1, V2, ou você pode fazer para ambientes diferentes, como Dev, ou Prod, ou Beta, e assim por diante. Eu te falei que o API Gateway te permite integrar soluções de autenticação e autorização, então ele tem suporte ao Cognito, que é uma solução de CIAM, né, de Customer Identity and Access Management, nativa da AWS. Você consegue fazer integração com o OAuth, o OpenID. Você consegue fazer chamadas a métodos da API e a partir de principles, né, entidades dentro do ambiente AWS, e controlar isso usando o AWS IAM, né? E você consegue usar, e meio que e se tudo isso não funcionar, eu preciso de uma outra opção, você consegue fazer o que eles chamam de Custom Authorizers usando uma função, um Lambda. É o que a documentação chama de Lambda Authorizers, tá? Esse último é onde a gente vai focar a nossa pesquisa e os problemas de segurança que a gente encontrou, tá? O Lambda Authorizer está sendo muito utilizado porque se você for integrar a sua API serverless com serviços externos de autenticação, um Auth0, um Okta, se você vai querer usar uma forma de autenticação que não estava naquela lista, como por exemplo o token JWT, que a gente vê sendo usado com muita frequência, você provavelmente vai querer usar um Lambda Authorizer. Então, como é que ele funciona? Quando você tem uma requisição de um cliente para o Amazon API Gateway,
Se esse cliente ainda não tem uma sessão válida, o que o API Gateway vai fazer é olhar para o cabeçalho HTTP, ou o local da requisição HTTP que você configurou para ele. Tipicamente, a gente está falando do cabeçalho Authorization, né, que é o padrão que você vê as pessoas usando para bearer tokens, né? E ele vai olhar, olha, eu já tenho uma sessão aqui cacheada, né, estabelecida para esse valor de Authorization Header? Não. Então, se ele já tiver, né, ele vai olhar a política dele e vai decidir se ele deixa você chamar aquele endpoint ou não, e se permitir, ele vai chamar o lambda que implementa a lógica da sua aplicação. Mas se você não tem uma sessão ativa ainda com aquele valor do header authorization, ele vai chamar um lambda especial. Então, você na sua aplicação server, você tem lambdas que implementam operações da sua API, e você vai ter um lambda especial cuja única função é ser o que se chama de lambda authorizer. É uma função que vai receber, olha, qual é o valor do cabeçalho authorization, né? Você pode fazer com outras características da sua requisição, tá? Mas o normal é fazer com cabeçalho authorization. E ele vai retornar para o API Gateway informações a respeito daquela sessão. Vai validar se é um usuário legítimo, que usuário é e que permissões ele tem na minha API, tá? Isso aqui é uma descrição direto da documentação da AWS dizendo qual é o retorno de um Lambda Authorizer. Então, o Lambda Authorizer vai receber como entrada, né, o valor do cabeçalho Authorization e outras informações sobre a requisição. E ele vai retornar quem é o usuário, né? Ele vai retornar um context, que é um conjunto de metadados que é específico para a sua API a respeito daquele usuário. A utilidade disso aqui seria, por exemplo, você vai ver aqui grupos o cara pertence, ou aqui entidades ele tem acesso. Você retorna isso uma vez com o Lambda Authorizer, o API Gateway faz cache disso, e ele vai passar essa informação como informações de contexto adicional para todos os outros lambdas que implementam as suas operações de API. Então você consegue uma única vez ir lá na tabela de usuários e levantar metadados do usuário, e depois essa informação vem, quote unquote, de graça para o resto da sua API. Mas o que a gente realmente focou na pesquisa é esse valor de retorno chamado Policy Document. Tá? O Policy Document foi a maneira como a AWS decidiu, na sua imensa sabedoria, implementar a autorização de quais operações daquela API aquele usuário pode acessar. Porque a ideia do Lambda Authorizer é, ele retorna esse policy document, o API Gateway faz cache desse retorno, e dali para frente ele não precisa mais rodar o Lambda Authorizer. Se esse mesmo usuário começar a fazer outras requisições, o API Gateway vai comparar esse policy document com a requisição que está sendo feita, e ele já, mesmo antes de chamar o seu lambda que implementa a operação, ele já pode decidir se o usuário não está autorizado a fazer essa operação e já retornar um erro 401, né, dizendo que você não pode chamar essa operação. O que é muito mais eficiente. Poupou custo, você tem menos lambdas sendo rodados, né, você ganhou performance, essa resposta vai ser feita imediatamente pela API Gateway sem nem precisar invocar o seu lambda, que pode ter um período de cold start, etc. Né, e te dá um lugar centralizado para controlar o acesso às operações da sua API, em vez de distribuir essa lógica entre múltiplos lambdas. Então, assim, no papel, o conceito é bom. Tá? Mas o problema é que a maneira como a AWS decidiu fazer isso é controversa, tá? Então, assim, eu entendo, se você está lá no time de produto do API Gateway e você vai ter que decidir qual é a maneira como você vai fazer essa linguagem para especificar quais operações de API são ou não autorizadas para um usuário, um profissional de segurança típico, né, pensaria alguma coisa como: olha, qualquer uma pessoa que já usou um AF, já usou um proxy reverso, um mod proxy do Apache, qualquer outra coisa, pensaria, legal, vamos fazer uma lista de expressões regulares de URLs da minha API que esse usuário pode acessar e uma lista de outras expressões regulares que o cara não pode acessar, e a gente faz ali uma avaliação dessas coisas, né? Não foi o que o time do API Gateway decidiu fazer. Eles decidiram usar a sintaxe de políticas de IAM nativa da AWS, que é naquele formato Principle, Resource, Condition, Effect, Action. Né? Então, primeiro problema com isso é que esse é um formato que pessoas de segurança e de operação de nuvem conhecem super bem e têm razoavelmente tem uma intuição, é intuitivo para eles. Tá? Segunda vantagem, é um formato que está bem documentado, e se você é um time de produto da AWS, o engine de IAM já está lá disponível para você usar. Né? É um sistema
escalável, robusto, testado, e que não tem custo para os clientes da AWS. Você não paga pela quantidade de avaliações que foram feitas em IAM. Então tem vantagens, não é uma decisão completamente idiótica. Mas o problema é que ela é um formato que desenvolvedores, que vão ser as pessoas que vão escrever um Lambda Authorizer, não estão familiarizados, e ela tem um problema sério de o quão granular ela consegue representar as políticas. Né? Por exemplo, política de IAM não permite o uso de expressões regulares. Ela tem só 2 wildcards, que são um asterisco, que seria o equivalente a ponto asterisco em expressões regulares, quer dizer, ele expande de maneira greedy, né, dentro do escopo dele. E você tem o ponto de interrogação, que representa um único caractere, que seria o equivalente ao ponto dentro de expressões regulares. Tá? E isso traz uma série de dificuldades práticas. Tá? Se a gente for olhar, por exemplo, esse cenário aqui, tá? Vamos dizer que a gente tem essa API com essas operações aqui, tá? E você quer representar uma operação em que você fala, olha, eu quero que esse usuário possa acessar qualquer operação de dashboard, tá? Então, que tenha qualquer URL que comece com o dashboard, tá? O que é o problema? Como é que você vai representar isso numa política de IAM? Então, voltando para o formato. Você vai criar, no formato padrão da AWS, um conjunto de statements, e cada statement você vai ter um action, que é execute API invoke, você vai ter um effect, que vai ser allow ou deny, e as políticas da AWS são default deny, você tem que ter operações de allow para permitir alguma coisa, e a maneira como a AWS encodou quais são os endpoints de API que você vai permitir é criar um formato de ARN, né, de Amazon Resource Notation, específico, que é ARN, AWS, até aqui é padrão, ele criou aqui uma operação de execute API, você tem o region e o account ID, que são normais, e aí no último segmento do ARN, tá, eles encodaram o ID da API, o estágio, lembra? Prod, dev, o V1, V2, o verbo HTTP, é um get, é um put, é um post, e os recursos, né, a URL que estão sendo acessadas, todos no último segmento do ARN, onde ficaria o resource. Né? E aí, o que é o problema? Eu acabei de explicar para vocês que o asterisco, que é o wildcard que você pode usar aqui, mais flexível, ele expande de maneira absoluta dentro de cada segmento desses de ARN. Então, se você botar um asterisco em qualquer lugar dentro desse último segmento, quer dizer, depois desse último 2 pontos, ele não vai parar nos barras, ele não respeita nada, ele pode expandir para incluir a coisa toda. Tá? E a gente vai perceber como isso é problemático aqui. Porque se eu quiser fazer, olha, eu quero liberar acesso nessa API aqui, no estágio de prod, né, para qualquer verbo HTTP, put, get, post, as URLs começando com /dashboard, você pensaria que esse ARN aqui seria adequado. Né? O problema é que esse asterisco não para nas barras, ele não respeita as barras. Ele não vai incluir só uma única string sem barras ali. O que isso quer dizer na prática? Vamos olhar esse exemplo aqui. Se você tiver operações como essas aqui, que tem a palavra dashboard e que são operações administrativas que você não queria liberar com aquele ARN, você vai liberar. Porque olha só, esse primeiro asterisco vai expandir para incluir o método post, mas ele vai incluir também /admin, /store, /order, /credit card, /dashboard. O desenvolvedor que escreveu esse ARN achou que ele, com esse asterisco aqui, estava só representando uma única string sem barras, que era ou put, ou post, ou get, ou etc. Mas não é isso que esse asterisco está fazendo. Ele expande para muito mais. Ele pode expandir arbitrariamente. Né? Pior, não tem nenhuma maneira na sintaxe de IAM de você fazer o que o desenvolvedor queria. Você não consegue fazer uma expressão regular dizendo ou get, ou post, ou put. Você não tem uma maneira de dizer qualquer coisa que não seja uma barra. A sua única alternativa aqui, nesse caso, é escrever um ARN separado para cada operação HTTP. Um ARN para get, um ARN para post, um ARN para put, assim por diante. Né? Esse asterisco no final, ele pode expandir seja para string vazia, que é o que aconteceu nesse primeiro contra-exemplo, ou ele pode também incluir o resto dessa segunda operação administrativa aqui. Então, repara, um desenvolvedor bem intencionado, sem perceber, criou um problema de segurança. Um atacante que simplesmente acessar essas outras operações de API aqui vai conseguir, e consegue fazer o equivalente a um escalation of privilege, né? Um privilege escalation. Então, pior, a documentação do API Gateway,
explicitamente orientava os desenvolvedores a fazer a coisa da forma errada. Essa aqui é uma imagem da documentação oficial do API Gateway antes da gente reportar o problema e eles resolverem. Repara que ele fala, olha, se você quiser permitir acesso a uma API, dizendo qualquer API, qualquer método HTTP, qualquer endereço, mas com o estágio, o stage test. Então ele fala que você pode botar asterisco, /test, /asterisco. De fato, o que ele quer liberar é esse item 1 aqui, né? Então tem uma API qualquer, o estágio test, e o método get e esse endpoint. Então ele conseguiu liberar o que ele quis, mas ele não conseguiu liberar só isso. Esses itens 2, 3 e 4 também funcionariam. Você conseguiria pegar operações de qualquer estágio, desde que eles tivessem, por exemplo, test em qualquer ponto da URL. Né? Então, repara, a própria documentação da AWS estava induzindo os desenvolvedores a esse tipo de erro. Né? Em outros pontos da documentação, eles são absolutamente explícitos, dizendo que cada um daqueles elementos separados por barra poderia ser individualmente substituído por um asterisco. Né? O API ID, o stage, o verbo. E a gente já viu que não é assim que o asterisco funciona em políticas de AM. A impressão que passa é que o time de produto que estava documentando o API Gateway estava com a impressão de que os asteriscos, quando expandiam, respeitavam as barras. Não é assim que eles funcionam. Então, um desenvolvedor bem intencionado e diligente que estava indo olhar a documentação da AWS para decidir como fazer as coisas, ia fazer errado. Ia deixar potencialmente a API dele exposta a privilege escalation. Tá? A AWS ela fornece também o que eles chamam de Lambda Authorizer Blueprints. Então, em vez de deixar as pessoas irem lá no Stack Overflow fazer copy-paste de um código de exemplo de um Lambda Authorizer para não ter que começar do zero, a própria AWS forneceu um. Eles têm lá um repositório no GitHub com exemplos de Lambda Authorizers, né, com esqueletos implementados em todas as linguagens relevantes, em vários. Em Python, em JavaScript com Node.js, em Go, em Rust e assim por diante. E, de novo, nos comentários e na maneira como esses caras funcionam para construir aquele policy document, e inclusive nos valores default para vários desses componentes, quando ele está construindo aquele ARN, está usando asterisco individualmente para cada uma das partes daquele último segmento do ARN. De novo, induzindo um desenvolvedor diligente e cuidadoso ao erro. Né? A console do API Gateway, quando ela vai mostrar uma determinada método, se ele não está fixo, né? Se você não está fixo num stage específico, ele vai lá e substitui o stage por asterisco, na hora que ele está mostrando na tela os detalhes de uma determinada operação. Mais uma vez, marretando na cabeça do desenvolvedor, você pode substituir só um componente daquele último segmento do ARN por asterisco. Ele poderia ter feito abre-chave, stage, fecha-chaves. Não, eles preferiram usar asterisco. Né? Quando você vai na console da AWS na parte de lambdas, quando você tem um lambda que implementa um endpoint da sua API, ele diz lá qual é o trigger, ele está sendo chamado pelo API Gateway de novo. Se ele não está associado, né, a um pedaço, a uma operação específica e assim por diante, ele coloca lá /asterisco, vai dizer qualquer método HTTP, qualquer path. Né? Então, está o tempo todo a AWS reforçando para o desenvolvedor que ele pode usar esses asteriscos dessa forma insegura. Tá? Você vê que isso afeta a maneira como ferramentas funcionam. Desenvolvedores criam ferramentas para desenvolvedores. Existe um plugin do Serverless Framework que chama Serverless Offline, que é muito útil, que permite que as pessoas rodem e testem, seja no pipeline CI/CD, seja na máquina do desenvolvedor, a API deles, né? Entre outras coisas que o Serverless Offline permite fazer. É tão complexo esse formato, esse policy document, que não é de se espantar que os desenvolvedores do Serverless Offline, né, que é um plugin que recebe dezenas de milhares de downloads por dia, erraram na implementação. Você consegue criar Lambda Authorizers que o Serverless Offline acha que vai bloquear uma operação, mas quando você sobe na AWS de verdade, ele não bloqueia. Então, mais uma vez, mesmo um desenvolvedor que está sendo diligente, que escreveu um monte de testes e está usando o Serverless Offline para testar eles na máquina dele ou no pipeline CI/CD, pode estar com uma falsa sensação de segurança de que o Lambda Authorizer dele bloqueia coisas que na verdade não bloqueia. Né? A gente, tendo encontrado esses problemas, reportou para as partes envolvidas, a gente gerou um issue ali, tinha um link embaixo do slide, para o Serverless Offline, a gente entrou em contato com a AWS para submeter para eles os reportes desses bugs, eles corrigiram a documentação, decidiram não corrigir
o console. Enfim, eu discordo dessa decisão, mas foi a decisão que eles tomaram. Tendo dito isso, foram absolutamente profissionais, foram absolutamente responsivos, né? E a gente agradece muito a cooperação deles nesse processo, em especial o Mark Ryland, do Office of the CISO. A gente também, tendo visto isso, percebeu que provavelmente teria um vetor de ataque interessante que a gente chamou de IAM Policy Injection. Né? Da mesma forma, se você tem um código que foi escrito pelo seu desenvolvedor, que recebe um input externo e usa ele para criar, por exemplo, um código que vai ser rodado na linha de comando, ou uma query que vai ser rodada numa base de dados, você tem um injection attack. A gente pensou, e se tiver alguém que está escrevendo Lambda Authorizers, recebendo input externo, sei lá, um campo de um JWT, um valor do Lambda do cabeçalho Authorization, e usando isso para construir aquele policy document? Será que eu consigo injetar alguma coisa ali para fazer, como a gente consegue fazer em SQL Injection, né, rodar um comando diferente? A primeira coisa que a gente pensou foi, eu vou inserir um statement inteiro novo naquele policy document, por exemplo, que dá allow em asterisco. Infelizmente não é possível, porque a maneira como o Lambda Authorizer, como lambdas funcionam, é que o lambda não trabalha com aquele valor de retorno como uma string, nunca. Então eu não consigo escapar dentro da string e combinar valor com estrutura naquele documento. Né? A maneira como o lambda runtime funciona, ele exige que você retorne uma estrutura nativa da sua linguagem. Então um dict em Python, um objeto em JavaScript, para aquele objeto todo que contém lá, lembra, quem é o usuário, qual é o policy document, qual é o contexto. Então, por construção, não dá para fazer esse tipo de escaping the string para inserir um statement todo novo. Então, parabéns para a AWS, uma boa decisão. Mas o que você consegue fazer é, se você estiver usando dentro de um ARN, então não consigo sair de dentro do ARN e criar um statement novo, mas dentro do ARN, se eu conseguir influenciar dado que está sendo usado para construir esse ARN e colocar um asterisco, né, por exemplo, eu consigo fazer com que a maneira como isso está sendo avaliado seja diferente. Então, no próprio blog da AWS, que anuncia que eles disponibilizaram essa funcionalidade de Lambda Authorizers, eles fazem exatamente isso. Eles constroem um ARN baseado num campo que vem no JWT, que é uma coisa externa que o atacante pode manipular e submeter. Se esse campo aqui for modificado para incluir um asterisco, repara, ele construiria uma operação que diz, olha, eu posso alterar os dados somente do meu próprio ID de usuário, né? /users, o meu ID. Né? Se eu conseguir trocar isso no JWT para asterisco, eu conseguiria alterar os dados de qualquer outro usuário, não só o meu próprio usuário, né? Com o meu próprio login. Né? Obviamente que JWT são assinados, isso seria talvez o passo 2 ou 3 de um attack chain, né? Mas, enfim, existem, por exemplo, trocar algo igual a none, né, em JWTs, ou outras falhas de validação do JWT que permitiriam isso acontecer. Né? E existem outros cenários que não envolvem JWT e que isso pode ser explorado. Tá? O que são as nossas recomendações, então? Primeiro, para a AWS. Né? A AWS deveria permitir um formato mais flexível. Uma mudança rápida que eles poderiam fazer era permitir conditions, que é uma coisa da sintaxe padrão de IAM, que eles não usam por algum motivo nessa operação de execute API invoke. Aquele exemplo, por exemplo, me permite qualquer coisa desde que o estágio se chame test, é impossível de implementar hoje com a sintaxe atual. Não dá para fazer, tá? De maneira segura. Mas se eles fizessem um condition por API ID, um condition key para API ID, um condition key para o método HTTP, um condition key para o stage, um condition key para o URL, para o endpoint, né? Você conseguiria construir esse caso aqui que a gente botou na esquerda, que hoje é impossível, mas se eles tivessem criado um condition key para isso, você conseguiria aí sim fazer de forma segura aquilo que eles tentaram fazer naquele exemplo. Na prática, a outra coisa que eles deveriam fazer na console, para de usar asterisco como placeholder. Coloca lá, abre chaves, stage, fecha chaves, abre chaves, method, fecha chaves. Mas não coloca asteriscos, porque um desenvolvedor pode copiar e colar aquele ARN dentro do Lambda Authorizer dele, e como a gente percebeu, vai dar ruim. Né? Mas assim, você não vai conseguir resolver o problema enquanto você não tiver uma forma mais flexível de representar. O wildcard asterisco não é suficiente. Ou você vai permitir expressões regulares, ou você vai ter que criar algum novo wildcard, sei lá, um asterisco, que não expande além de barras. Se não, por exemplo, coisas como parâmetros dentro do path, né? /users, o meu ID de usuário, /operations, sei lá. A única maneira de você representar isso, que é super comum em APIs, de forma segura, é se você tiver
ou expressões regulares, ou pelo menos um wildcard que não expanda além de barras. E hoje isso não existe. Tá? Para os desenvolvedores, infelizmente, o único lugar seguro para você usar um asterisco é no final do seu ARN. Você terminar o seu ARN com ***. Qualquer outro uso de asterisco no seu ARN não vai funcionar. Então, infelizmente, o que a gente acaba tendo que recomendar no final é assim: não confie no Lambda Authorizer como a única maneira de fazer a autorização. Use ele para autenticação, para extrair os metadados do usuário, e como uma primeira camada de autorização. Mas, infelizmente, em cada um dos lambdas que implementam as operações da sua API, você vai ter que verificar de novo, em detalhes, se é o URL que está sendo acessado é que você está esperando, e se todos os permissões realmente aquele usuário tem. Não dá para confiar no policy document de maneira clara. Tá? Por último, se você estiver construindo o policy document usando dados que vieram de JWT, de um cookie ou de qualquer outra informação externa, você precisa remover interrogações e asteriscos desse cara para evitar aquele segundo tipo de IAM policy injection que a gente menciona. Tá? Essas são recomendações importantes. Por último, se você criou um Lambda Authorizer baseado nos blueprints que a AWS disponibilizou, atualize o seu código para a nova versão que está incluindo as correções que a gente sugeriu para eles. Eles fizeram algumas coisas, estavam faltando algumas correções, a gente mandou um pull request para eles, eles incorporaram. Então o que está lá agora está bastante melhor. Né? E é isso, gente. É uma pesquisa que a gente achou super interessante, ainda tem mais coisas que a gente quer investigar relativos a isso, mas se vocês estão desenvolvendo aplicações de API serverless que a gente acha que é uma boa ideia, em AWS, fique atento para esses pontos que a gente comentou aqui. Fale para o seu time de segurança, né, de segurança de código, avaliar com carinho como é que esses Lambda Authorizers estão implementados. Muito obrigado.